Começo o vídeo de hoje fazendo o mesmo questionamento da live que eu gravei no pós-jogo. Quem diria, né, que você contratando mais de 30 jogadores numa temporada, 4 técnicos durante apenas um ano, com apenas 500 mil reais de investimento, quem diria, né, para você jogar uma Série A dessa forma, você perderia todos os confrontos diretos jogando dentro de casa e seria rebaixado, até com mais antecedência do que foram aqueles times terríveis, tenebrosos de 2020 e também de 2015, mas que pelo menos duraram aí até a reta final do Brasileirão. Eu achei que o Goiás, sendo bem sincero, lá no começo do ano, iria cair com uns 22 pontos, sabe? Sempre questionei bastante essa montagem do elenco, essa falta de ambição, de visão, de conhecimento da diretoria do Goiás. E o pior de tudo, você cair com dinheiro em bolso, sabe? Com possibilidade de fazer um investimento um pouquinho maior, sabe? Não estou falando para o Goiás contratar o Michael de volta e oferecer R$1 milhão, mais um triplex lá no Kingdom ou ir no Alphaville, ir na Aldeia do Vale. Não estou falando para o Goiás fazer nenhum tipo de maluquice assim, mas que poderia ter gastado um pouco mais, sabe? Mas eu também tive essa impressão que, na minha interpretação, a diretoria do Goiás, eles nem sabem que isso é possível, sabe? Sempre com essa mesma cultura, eu acho que eles não têm uma noção de causa e efeito, que olha, pode ser que não aconteça? Pode sim, né? O futebol não é só dinheiro, mas que se você investir um pouquinho mais, comprar um jogador de 4 milhões de reais, de 5 milhões, pô, daqui 2 anos você pode vender ele, por exemplo, a 18 milhões de reais, ou até mesmo, por que não, uma promessa a 10 milhões de euros para o futebol do exterior. Se você contratar 3, 4 bons jogadores aqui no elenco, você consegue ficar umas 5 posições acima na tabela de classificação e ganhar uma maior premiação, conseguir fechar patrocinadores maiores, sempre disputando competições internacionais. Eu acho que a cabeça da diretoria do Goiás, ela não consegue ir por esse caminho. E aí, tudo bem, eu também não vou crucificar aqui todo mundo, porque tem um ponto. Tem muita gente que tem dinheiro e não sabe aonde colocar e tora todo ele, enfia naquele lugar. Pelo menos essa atual diretoria não fez isso, mas nos últimos anos sempre isso aconteceu com o Goiás. Chega um presidente, endivida o clube, chega outro, sana as dívidas e aquele dinheiro simplesmente some, sabe? Infelizmente esse mesmo roteiro, ele vai cansando o torcedor do Goiás. Mais uma derrota, dessa vez contra o Cruzeiro. Bora falar um pouco mais sobre o jogo, né? Eu falei mais sobre diretoria, essas coisas na live que eu gravei ontem, vou deixar para vocês na tela final. Mas um jogo que ficou claro que a culpa não é do Mário Henrique, não era do Armando, não era do Emerson Ávila, ou do Leandrão, ou do Guto Ferreira lá no começo do ano, e sim da cabeça dessa diretoria do Goiás, que teve essa coragem, essa ousadia de fazer pelo segundo ano consecutivo um time extremamente limitado para jogar uma Série A. Se a gente estivesse falando de um nível de Série B, de Série C, tudo bem, entenderia este raciocínio, mas que não faz o menor sentido profissional você começar uma Série A desta maneira. E um time que, igual eu falei, quem diria que um time com mais de 30 contratações e 4 técnicos em uma temporada seria tão bagunçado como esse do Goiás hoje contra o Cruzeiro? Quem diria, né? Todo dia você tem uma filosofia nova, jogadores novos, não firma ninguém em longo prazo, não consegue pensar um clube em 3, 4 temporadas. É igual eu falei, será que ninguém do Goiás tinha uma noção que a partir da temporada de 2026 não teria contrato com a emissora no direito de transmissão, iria chegar essa verba naturalmente? Será que ninguém pensou isso no ano passado? Fala, pô, beleza, a gente não tem tanto dinheiro assim, mas vamos pegar aí 5 milhões e investir um pouco mais no elenco, porque vai chegar uma grana. Isso era óbvio, mas é igual eu falei, esta atual forma de gerir o Goiás, ela não consegue dar um passo além, ela não consegue visar daqui 6, 7, 8 temporadas, não consegue. Ela chega, apaga o incêndio e agora? Sobrou um dinheiro, o que eu faço? Não tem. Sabe, não tem essa interpretação. E se fossem pelo menos honestos consigo com eles mesmos, e falassem, pô, cara, não dou conta de fazer isso, vou deixar para quem entende tocar, vou sair, vou cuidar das minhas coisas, tudo bem, mas não, ainda insistem nisso. A tendência é que pro ano que vem chegue um CEO e tudo mais, mas que com os mesmos manda-chuvas no Goiás, eu sinceramente não tenho grande ilusão. Beleza? Fizeram sim coisas boas para o Goiás,
no passado, no presente também há alguns aspectos, mas que não adianta no futebol não tem a menor capacidade. Enfim, quero conversar com vocês em nosso vídeo de hoje a respeito desse assunto. Só quero passar primeiramente o recadinho da RT Facas, para você que tá sem ideia, por que eu vou dar de presente aí pro meu avô, pro meu sogro, pro meu tio, pro meu pai, pra minha mãe, nesse final de ano. Convido a conhecer a RT Facas, com vários produtos personalizados do Goiás Esporte Clube, tem também do Vila Nova, do Atlético, se tiver aí um parente que fugiu do padrão aí, torce para outros clubes, você encontra também modelos personalizados na RT Facas com um ótimo custo-benefício. São produtos que você vai comprar hoje e durar por vários anos, sabe? Não é aquela coisa de durar um mês, 2 meses, não. Com a RT Facas você tem sim uma qualidade garantida, com a possibilidade segura de você fazer o pagamento também, tanto pelo cartão de crédito, cartão de débito, parcelando também no seu cartão, via Pix, sem nenhuma burocracia e com entregas em toda a Goiânia e região e envios para todo o Brasil. A RT Facas, que é uma empresa goiana, está localizada na Avenida Feira de Santana, no Parque Amazônia, em Goiânia, e você pode fazer o seu pedido tanto pelo Instagram, com vários outros modelos por lá também. Vou deixar o link da RT Facas aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, quanto também pelo WhatsApp. Vai lá, chama o Roberto, fala que você quer fazer o seu pedido, o seu orçamento, ver outros modelos, fala que você veio aqui pelo Goiás News também, que além de adquirir um excelente produto, você ainda apoia o nosso canal, falando que veio através dessa divulgação. Vou deixar mais detalhes da RT Facas, tanto na descrição do nosso vídeo, quanto também no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar de novo sobre mais uma partida fraca do Goiás nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Um primeiro tempo muito perdido, né, da escalação inicial do Mário Henrique, que pelo menos na teoria a gente imaginava um time mais ofensivo, com mais posse de bola ou algo nesse sentido. Nos primeiros minutos nem conseguiu atacar bem, não manteve a posse de bola, não se defendeu bem, e se não fosse o Tadeu já era um 3-0 logo no primeiro tempo. Então eu diria que os primeiros 30 minutos, os 30 minutos iniciais, os piores do Goiás desde que voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda lá no ano passado. Eu nunca tinha visto um Goiás, até mesmo na Serrinha, tão mal, tão desorientado, né? Demorou demais para entrar no jogo. Se não é o Tadeu, o Goiás já teria liquidado a sua situação na partida logo nos primeiros 20, 30 minutos. Isso não aconteceu, teve o chute ali de fora da área aos 13 minutos, aos 7 também o Wesley chutando, uma boa defesa do Tadeu. O Wesley apareceu também em outras oportunidades, Bruno Rodrigues também cara a cara, o Tadeu fazendo uma grande antecipação, e estava precisando disso, né, de uma moral também, olhando aí pelo lado do aspecto individual de cada um dos jogadores. O Tadeu, que não tinha uma atuação ou uma atuação de gala nessa Série A do Brasileirão, não tiveram muitas, né? Diferentemente dos últimos anos. E aí mostra um ponto, um Goiás que com o Armando Evangelista não sofria tanto, né? Foram poucos jogos que o Tadeu teve que fazer sequências difíceis, inacreditáveis de defesa, e quem diria, igual eu falei, como que você trocando 4 vezes de técnico em uma mesma temporada, sendo 3 deles em uma Série A do Brasileirão, quem diria que você iria chegar na reta final com seu time meio que perdido, meio que sem saber o que fazer dentro de campo. Foi um Goiás que não conseguiu se defender, um meio de campo que estava muito espaçado. O Morelli hoje fez sim muita falta, o Willian Oliveira começou muito mal, até que terminou relativamente ok o jogo. O Meritão não foi bem, não gostei tanto das suas movimentações. Depois que entra o Luiz Oyama, o Goiás consegue prender um pouco mais a posse de bola, mas eu achei o Matheus Babi muito descrente do jogo, o Guilherme Marques da mesma forma. O único que tentava alguma coisinha foi o Palácio, até tentou um chute de fora da área aos 12 minutos. O primeiro chute do Goiás no gol foi aos 38 com o próprio Palácios também, em direção ao goleiro. E aí um jogo que era o tudo ou nada para o Goiás ainda, digamos, ter uma ilusão nessa Série A do Campeonato Brasileiro. Você não pode perder tanto tempo assim. O Cruzeiro também não poderia ter perdido tantas chances assim, quase que custa muito caro, né? Em um adversário direto, enfim. Mas pelo lado do Goiás também, quando você tem as oportunidades, tem sim que matar, porque é um time muito fraco, né? Então quando você tem a chance, tem sim que fazer o gol. E dentro de casa, o Goiás ele abdicou de jogar, por exemplo, nesses jogos contra o Cruzeiro, contra o Vasco perdeu muito tempo, contra o Santos também. Isso faz diferença, porque beleza, aquela bola do Brenner Culano poderia ter entrado, poderia muito bem, aquela cabeçada no escanteio. A gente está falando aqui de um resultado positivo, 1-0 no placar, mas você não pode deixar dentro de casa ainda, se é um jogo fora, lá em Belo Horizonte, aquela pressão danada. Tudo bem, a gente não é tão enjoado e tão maluco assim, a gente entende um pouquinho da realidade de como funciona
o futebol, pelo menos em teoria. Mas que dentro de casa, cara, independente do adversário que for, se é o Cruzeiro, se é o Real Madrid, se é o Goiatuba, você precisa ir pra cima e tentar surpreender o adversário com uma bola parada, com uma jogada individual, naqueles 15 minutos iniciais, com o apoio da torcida, você fazendo o placar por aí, você consegue algo diferente. E uma postura medrosa desses jogadores do Goiás aí, nos jogos contra Santos, Bahia, Vasco, Cruzeiro, você não vê nada, sabe? Você não vê nada de diferente, você não vê um coletivo inspirado, motivado para tentar algo, enfim, um milagre nesta reta final. Então o Goiás ele tentava, tinha ali alguns lampejos com o Palácios, com o próprio Vinícius pelo lado esquerdo. Até gostei da partida do Vinícius hoje, foi até mais efetivo durante o segundo tempo. O Goiás que sofreu demais até os primeiros 30 minutos, recupera um pouquinho, faz um 35 ali, entre 35 e 40 minutos da segunda etapa, bem, de novo, né? O Goiás aparecendo no ataque, criando algumas possibilidades na bola aérea. Teve também uma boa jogada trabalhada, o Vinícius lançando para o Babi, faz a parede, o Guilherme Marques acaba pegando mascado na bola, esse lance que estava impedido. Aos 31 também o chute do Palácios, né, de fora da área, uma tabela do Palácios com o Guilherme pelo lado direito, e o Dieguinho que fez uma função de ala esquerdo, não gostei, tá? Achei que foi uma partida ok, pelo que o Dieguinho pôde fazer, ok, mas que eu tentaria algo mais simples, cara, sei lá. Eu deixaria o Bruno Melo de lateral esquerdo e colocaria o Sidmar na zaga, mas eu acho que o Sidmar nem estava no banco hoje, né? Enfim, esse time mal montado demais do Goiás, que não dá sequer nem duas opções de jogadores profissionais para uma zaga, né? Aí você vê, por exemplo, por esse prisma, como é que um time desse, cara, como que uma diretoria tem uma audácia de fazer isso para uma disputa de uma Série A, cara, é inacreditável, sabe? Tem pontos assim que a gente tenta ser feito de idiota para não acreditar, né? Mas enfim, não gostei do Dieguinho, ele não chegava até a linha de fundo, né? Quando tinha a posse de bola até conseguia circular, dar uma movimentação ali diferente, mas que sendo um lateral de chegada, igual é por exemplo o Sander, não tinha, né, esta personalidade. O Cruzeiro volta a pressionar, teve ali algumas jogadas no contra-ataque, sempre o Bruno Rodrigues, um bom cruzamento dele, né? O Wesley aparece livre no segundo pau, também o próprio Wesley errando um gol cara a cara com o Tadeu, naquela puxada do Luiz Oyama. Acho que aquele tipo de lance é sim para ser marcado uma falta. A questão é que o pênalti ele é uma punição muito pesada, né? A pior que você pode ter em um jogo de futebol. Penso que, como o Luiz Oyama ele puxa e solta, e o Wesley ainda chega na bola, acho que a arbitragem entendeu dessa maneira. Se o cara puxou, soltou, e o jogador, o atacante, ainda chegou na bola, beleza que se não tivesse o Oyama ali puxando, o Wesley entraria com bola e tudo dentro do gol, né? Isso é um ponto para se observar. Mas que ele ainda conseguiu dar sequência na jogada, por isso que não marcou o pênalti. Não concordo com quase nada dessa interpretação maluca da arbitragem aqui no futebol brasileiro, mas enfim, se seguisse pelo menos um padrão, a gente não estaria falando sobre isso, o torcedor do Cruzeiro também não, mas que no Brasil você não consegue ter uma lógica por trás das coisas, né? E na arbitragem também da mesma forma. Enfim, primeiro tempo sem criatividade alguma do Goiás, muitos jogadores escondidos, o meio de campo sem intensidade na marcação, sem saída de bola, um Cruzeiro que começou marcando alto, depois acabou cansando, e um momento que o Goiás deveria ter explorado mais, um jogo aéreo, um pouco mais de imposição ali em cima do Cruzeiro, até teve uma outra tentativa, mas muito pouco para quem precisava de uma vitória. Veio o segundo tempo, até no primeiro, né, o Militão acabou saindo, entrou o Oyama, pro segundo tempo nenhuma alteração, e o Goiás que voltou um pouquinho mais organizado, mas ainda jogando mal, sabe? Eu acho que o time não deu certo nessa mudança aí com o Mário Henrique, não deu aquele efeito de mudança, de inspiração. Não foi isso que aconteceu, e inclusive até bagunçou um pouco, né? Você pegar aí o time do Goiás, ele bagunçou. Igual quando o Armando chegou, era um time ruim, né? Do Goiás, ruim até hoje. Eu quero dizer que o Goiás ele piorou naqueles primeiros jogos do Armando, vocês vão lembrar, contra Vasco fora, Red Bull Bragantino, enfim, não foram bons jogos do Goiás, mas que aos poucos foi pegando identidade. Por isso que um técnico ele tem que ficar pelo menos uma temporada inteira, e não 3 meses igual trata essa diretoria do Goiás, né? Enfim, quem sou eu, um cara de 21 anos, tendo que explicar coisas aqui para a diretoria do Goiás, né? Eu acho que eu não vou fazer essa função, mas que tem coisa que é muito óbvia, né? Mas que parece que é só pra gente como torcedor, que infelizmente no Goiás não tem importância nenhuma, não tem voz alguma, não tem carinho, não tem nada, né? O torcedor do Goiás para a diretoria, se não existisse, inclusive seria até melhor. O Goiás que volta um pouco mais com a posse de bola, tenta criar uma outra jogada, mas não consegue, né? Teve até alguns cruzamentos ali para a grande área, aos 6 minutos,
o Wesley corta, aos 7 também o Raul cabeceia no escanteio, acaba sendo marcado impedimento, aos 9 minutos outra boa defesa do Tadeu, e um chute do Matheus Vital de fora da área, e o Goiás de novo ficando sem a posse de bola. Um jogo muito amarrado no meio de campo, não acontecia muita coisa. Teve ali uma tabela do Palácio de novo, o Guilherme chutando de fora da área aos 23, o Vinícius recuperando a bola no campo de ataque. Esse é o tipo de bola que você precisa fazer o gol. Se o Goiás faz aquele gol na errada do Machado ali, do Cruzeiro, na virada de jogo, o Vinícius antecipa, se ele não escorrega, se o cara finaliza um pouquinho mais forte e fizesse o gol aos 24 minutos, possivelmente a gente estaria falando de uma vitória do Goiás. Enfim, não foi isso que aconteceu. O Vinícius batendo muito mal na bola, tinha a possibilidade de rolar para o Palácio também, mas um poder de finalização horrível, ridículo, melancólico desses atacantes do Goiás. Aos 30 minutos, várias alterações. Penso que o Mário Henrique fez o certo, até olhando assim em outro prisma. Perdão pela pausa. O Goiás ele foi pro tudo ou nada em 2 jogos, hoje contra o Cruzeiro e naquele jogo contra o Santos. É óbvio, você olhando sempre as coisas no passado, você é a melhor pessoa do mundo, né? Você poderia ter feito as melhores coisas. Mas olhando hoje, se o Goiás tivesse empatado esses 2 jogos, não seria nenhum absurdo, né? Hoje a gente estaria falando de 37 pontos, ainda uma situação muito difícil, óbvio, mas que o time se lançou pro tudo ou nada. E eu não irei jogar nem o Armando naquele jogo contra o Santos, nem hoje o Mário Henrique, porque não tem como você buscar, aceitar um outro empate, um outro jogo que você não vence um concorrente direto sob o seu comando, né? Sobre os seus domínios, melhor dizendo, no estádio da Serrinha. Mas mais uma vez um Goiás que se abriu demais, né? E acabou levando o gol nos minutos finais, parecia meio que inevitável. Ou faria o gol, ou acabaria levando. Entra o Anderson Oliveira, o Pedrinho e também o Brenner Culano na vaga do Palácios, Guilherme e também o Vinícius. Em um momento do jogo, o Goiás ficou só com a Podi lá no ataque, tirou completamente um camisa 9, acho que o Mário Henrique foi muito mal nessa. Quando o Goiás ele tinha um camisa 9, ele não tinha velocidade, velocistas pelos lados do campo. Quando ele tinha um camisa 9, nos minutos finais, que era o Brenner Culano, ele não tinha nenhum jogador para armação, nem o Guilherme Marques, nem o Palácios. E aí ficou um time muito, muito sem nexo. Até deu certo nos minutos iniciais, meio que surpreendendo o Cruzeiro, igual foi aquele jogo do Brasil e Colômbia, lá na Colômbia. Enfim, os minutos iniciais deu uma surpreendida na Colômbia, mas depois que pegou o jeito, o Cruzeiro entendeu como que o Goiás iria atacar, acabou não levando mais perigo. Teve o chute do Dieguinho de fora da área aos 34 minutos, outro lance que se você tá num dia melhor, aquela bola entra, né? Felizmente passou perto. Na cobrança do escanteio, o Herculano cabeceando de frente, passa por cima também, enfim, e aí ficou um jogo arrastado. Teve até uma tentativa do Oyama aos 44 minutos, um time que pelo menos ele tentou, sabe, não foi um time que desistiu, que jogou a toalha nos minutos iniciais, não, tentou, poderia ter saído com a vitória hoje, mas não foi organizado para isso, sabe, você não vai vencer um time bom, igual do Cruzeiro, ele conta assim com bons jogadores, bons valores individuais, você não vai ganhar esse tipo de jogo aí na Série A, jogando de qualquer jeito. E aí se abriu totalmente nos minutos finais, né? Pelo menos poderiam ter perdido o jogo, né? Mais uma derrota em casa, enfim. Mas faz parte do futebol. Um time tão fraco assim, sem nenhuma estrutura, se abrindo totalmente. O gol do Robert ali nos minutos finais. E com essa vitória, né? O Cruzeiro basicamente ficando aí na Série A pro ano que vem. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa partida? Mais uma noite de lamentação, sabe? Acho que nem tem muito o que falar aqui pro torcedor hoje. Só lamentar mesmo, porque quem fala é eu, é o comentarista na rádio, é o torcedor nas redes sociais, mas quem contrata, o Ali nunca deu entrevista no Goiás, e não vou cobrar isso. Eu concordo que cada um tem seu jeito. Eu falo assim que se a pessoa gosta de dar entrevista, se não gosta, cada um tem sua personalidade. Mas você tem que entender que é importante assumir culpa, é importante um cargo tão importante igual esse do Goiás, de você dar as caras. Eu concordo completamente. Se eu fosse talvez diretor, apesar de eu falar muito aqui no YouTube e tudo mais, eu não sou aquele cara que chega no meio de todo mundo e quer chamar a atenção, a responsabilidade da conversa para si. Não sou desse jeito. Não sei se eu daria entrevista todo jogo, mas pelo menos uma explicação pro torcedor, isso você não vê, tá bom? E eu penso o seguinte, concordo, respeito totalmente o Ali de não querer comentar todo jogo, toda semana, mas que se você tá num clube grande igual o Goiás, você tem sim responsabilidades, sabe? Não é um clube pequeno, não é uma divisão qualquer, é a Série A do Campeonato Brasileiro. Você tendo um cargo importante, igual são vários aí do Goiás, é muito fácil você comentar
na vitória, né? Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que pensa a respeito desse assunto, sobre esse time horroroso do Goiás, né? Que conseguiu ser pior matematicamente, na competitividade contra a luta do rebaixamento. Incrivelmente conseguiu ser pior até do que o de 2020 e também de 2015. Enfim, um Goiás que cada ano ele decepciona mais e mais. Não tem muito o que falar, tá? Vou deixar aqui para vocês na tela final a nossa live de ontem, onde eu comentei um pouco mais sobre cada um dos tópicos. Também tem o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, juntamente com a RT Facas, para você adquirir um lindo produto personalizado, de ótima qualidade, que vai durar muito tempo aí na sua casa. Você encontra lá na RT Facas, e vou deixar tanto o link do Instagram e do WhatsApp na descrição do nosso vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme, e nos vemos em uma próxima oportunidade, os caros esmeraldinos. Valeu, galera!